nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté, e essa é a continuação do vídeo sobre irrigação do maracujá. E nesse momento vamos tratar de gotejamento e microaspersão com a participação do Diogo. Ainda em relação ao tubo gotejador, algumas características assim, de vazão e número de bicos por metro que a gente tem usado aqui, ou bicos a cada... Esse autocompensante, o que acontece também, uma característica importante, é quanto maior a vazão do tubo gotejador, maior vai ser o furo que sai a água, então menor vai ser o problema com o entupimento. Só que aí tem um porém também, quanto maior a vazão, maior a lâmina, beleza, ótimo, porém o custo aumenta. Então existe um valor que a gente chega assim, em médio de 1,8 litros por cada, que já é uma vazão ótima, grande, porém ainda não aumenta tanto o valor do projeto. Porque a gente está usando aqui na região é o 40 centímetros, no caso esse aqui o nome comercial dele é NAM PC, o espaçamento dele é 40 centímetros e a vazão 0,8. Isso vai gerar 4,5 litros por metro, no caso. Os de parede fina que a gente fala aí, então está se usando de 20 ou de 30, com a vazão de 5 ou de 5,33 litros por metro. Aumentaria um pouquinho da vazão, mas como o espaçamento é menor, né, no caso dá mais gotas, né, por metro. Mas com 40 centímetros os solos da região já forma o bulbo molhado, né, que forma a faixa úmida, né, que é a função do tubo gotejador. Então, a ideia é formar essa faixa úmida. Por exemplo, essa ideia de colocar um ponto de gota a cada planta, que aqui eu acho que o espaçamento é 1,5 entre plantas, né, pode não dar certo, porque o tubo, querendo ou não, o polietileno ele dilata e ele contrai no frio. Então pode acontecer desse movimento do tubo. Certo. E ficar alguma parte sem molhar ou ficar molhando só por um canto e não vai formar essa faixa úmida aí. A recomendação mesmo é formar a faixa úmida. O que determina o espaçamento de um ponto de gota para o outro vai ser o solo. Arenoso, argiloso. Então o arenoso ele vai ter que ser mais próximo, porque o bulbo dele tende a descer, né? Então a água ela tende a descer mais do que espalhar o tubo, no caso o tubo, ou o solo argiloso, né? Então a ideia, na verdade, o tubo se escolhe pelo solo. Porque num solo argiloso, o bulbo ele aprofunda menos, mas se alarga mais. Exato, ele consegue encontrar o outro ponto. E já no arenoso ele aprofunda bastante, mas não se alastra tanto em superfície. Mas a ideia então é formar a faixa úmida. Às vezes na areia você coloca um espaçamento de 20 e você acha que não está encostando um bulbo no outro, mas aí você abre uma trincheira, uma pequena trincheira ali, você já vai ver que tá encostando. Aqui na superfície não consegue, porque ele é arenoso, realmente a água lixivia bastante, né? Agora, pensando principalmente nas áreas que a gente trabalha com mecanização, é uma ideia interessante. Mas eu tenho aqui na região, e será foco assim de algum outro vídeo na sequência, áreas que a gente está trabalhando mais manual, sem estar entrando com um implemento pesado dentro da área de lavoura. E eu percebo que a terra fica muito boa também na entrelinha. E se a gente fosse cavar uma trincheira aqui na entrelinha, a gente perceberia que também teria sistema radicular aqui. Então a gente tem essa ideia de fazer um teste aqui na região. Eu tenho um caso, mas ele não foi à frente, que é o do Rodolfo de la Bruna, que ele colocou esse sistema de bailarina. E aí nossa ideia seria molhar em área total. Outra maneira de fazer a irrigação, que também vai, no caso do maracujá, que também vai ser autocompensante ou não, é a microaspersão, bailarina invertido. Então esse daqui é um microaspersor que ele não é autocompensante, também na escolha desse daqui tem que ser em terrenos que não sejam declivosos, né? Esse aqui ele tem um diâmetro de 9 metros, então não seria colocado em toda a linha maracujá, falharia uma, e entre aspersores na linha, talvez um espaçamento de uns 4 metros, passaria o tubo aqui por cima da parreira, né? Do maracujá e desceria esse tubo aqui. Ele tem esse balizador para ele não ficar girando, e esse aqui é um microaspersor, no caso, para não autocompensante. Mas se for o caso de ter desnível, mesmo assim se pode fazer uma irrigação com microaspersor bailarina invertido, porque existem microaspersores que são autocompensantes também, assim como o tubo gotejador. E aí, na prática, o custo desse sistema acaba quase que dobrando em relação. Realmente, e principalmente se for o autocompensante. Se for uma área plana, ele aumenta em relação ao tubo autocompensante, gotejador, uns 30%. Agora, se for uma área que é declivosa, você vai ter que colocar o autocompensante. Aí o custo do autocompensante é maior do que esse bailarina simples. Então isso aumenta, quase que dobra mesmo, o valor, principalmente em relação ao tubo gotejador de parede fina. Então a gente tentou convencer aqui o Adriano a fazer esse sistema de irrigação pela bailarina, porque do meu ponto de vista,
a grande vantagem seria que a gente iria estar molhando em área total, atingindo as raízes que também estão na entrelinha, e como seria quase que uma chuva artificial, porque a água, ao invés de estar gotejando ali na linha, ela iria estar molhando de cima para baixo, molhando o solo como se fosse uma chuva mesmo. E aí a grande vantagem seria com relação à adubação, porque aí eu teria condições então de jogar o adubalanço aqui em cima, sem me preocupar se vai chover ou não vai chover, com problemas de volatilização e perda do adubo nitrogenado. Então eu acho que essa seria a grande vantagem, e talvez esse custo a mais na parte de irrigação a gente conseguiria recuperar com a vantagem de não estar esperando uma chuva na hora certa, que às vezes não vem, ou jogando nitrogênio e esse nitrogênio não tendo o efeito que deveria ter naquele momento. A ideia é fazer um teste mesmo para a gente ter mais resultado e conseguir embasar, né, uma orientação mesmo, né, verdadeira. Não dá para ter coragem hoje de fazer uma grande área e sem saber se realmente compensa esse custo a mais. Como vai ter um custo maior, tem que ver se isso vai compensar, né? Mas quem sabe aí o Adriano está vendo aí o vídeo também e consegue se motivar a fazer esse teste e a gente ter essa experiência aqui no município, na região, e quem sabe melhorando esse fator. Então aqui a gente tem mais um exemplo de uma lavoura irrigada, de maracujá irrigado, e se for ver aqui a declividade do terreno é bem elevada, não só na subida aqui, como também dentro da própria linha de cultivo, ela é bem acentuada. E aqui está a importância da gente estar utilizando esses equipamentos de irrigação com essa tecnologia do autocompensante. Aqui é um exemplo clássico, né? Essa lavoura aqui entre linhas ela tem desnível e até na própria linha ela tem desnível. Então seria inviável a utilização do tubo gotejador de parede fina, porque teria que usar muito regulador de pressão e inclusive na linha não tem regulador de pressão para a linha, né? Então ficaria desuniforme da mesma maneira. Então por isso a opção de usar esse tubo gotejador autocompensante, que esse terreno aqui ele é bem mais declivoso, né? E é uma realidade nossa aqui na região, né, também. A irrigação para o maracujá é de grande importância, não apenas para o maracujá, mas para outras culturas. Na questão de tu conseguir atingir o potencial genético da cultura, né, tanto através da quantidade de água correta, manter o solo em capacidade de campo, que é uma lâmina que fica uma quantidade de água que a planta consegue absorver, mas que não tenha um desperdício de água, né? E também para a questão de enchimento de frutos na hora da produção, evitar enrugamento de frutos, porque querendo ou não, a nossa região é uma região que até chove bastante, porém existem esses veranicos, 15 dias, 20 dias, que diminuem a produtividade. Não quer dizer que o maracujá não vai ter produção, mas ela diminui muito a produtividade. Então a vantagem da irrigação seriam essa, né? Tu manter a planta com a quantidade de água correta, no momento correto, então tem essa situação também de aplicar água no momento correto, para ela sempre ficar na capacidade de campo, então a planta não força para buscar essa água, ela vai ter água disponível para ela, e isso ela consegue todo o potencial produtivo que ela tem. Tanto é que as produtividades hoje em lavouras irrigadas na região aqui são altíssimas, né? 80, 70 toneladas por hectare. Então vamos agradecer aqui o Diogo, que é um grande parceiro nosso aqui no município de Pedras Grandes e região, nessa parte de irrigação das lavouras de maracujá, de pastagem e várias outras culturas. E é uma pessoa assim que trabalha numa empresa, e ele e a empresa que a gente está dando uma certa credibilidade aqui dentro do município, da região, por confiar no serviço que eles têm prestado aqui para os nossos agricultores, inclusive dando uma assistência pós-venda, garantindo então o funcionamento desses equipamentos. Eu que agradeço, Felipe, imagina. É uma honra estar participando do teu canal aí e podendo mostrar um pouquinho do conhecimento da gente aí para o pessoal que vai assistir. E também obrigado pela confiança, é uma confiança mútua que a gente trabalha aí na região para obter assim o melhor resultado com a irrigação, tanto na venda e no pós-venda, né? Acredito que essas informações sejam úteis para outros agricultores que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras. E para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários e até a próxima.